Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de Arthur Luiz Rabelo de Oliveira Schneider, pelo aniversário de Vera Lúcia Garcia Cronenberg, em honra a Nossa Senhora de Sion, pela saúde de Ana Clara Láceri Rocha, Daiane Lotos da Silva Cunha, Sérgio Cunha e pelo Miguel. Pelos falecidos Mirela Rabelo Portugal, Daniela Cristina Costa Neri, Orminda Correia Rabelo, Luiz Pereira de Oliveira, Deise Lúcia Rigo Termes Menezes, Joaquim Faísca, Márcio Faísca, Marcelo Faísca, Rubem Rodrigues Lima, Cristine Maria Batista Teixeira, Garibaldi Guércio, Adelar Fernando, Nilda Lauteriung, Irene Benini Borges, José Fernando Rigo, Delva Manuel Ramos, Ornofre Martins Ramos, Carlos Calegário Gomes, Irmã Terezinha, Monsenhor Paulo Daia, Padre José Augusto Carneiro, Maria Tomásio de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo de Trindade, Elina Oliveira da Costa, Alfonso Blanc, Rodrigo José Nogueira, Nelson Amorim Nogueira, Ivone Amorim Borzino, Pedro Borzino, Terezinha de Oliveira Lotos, Geraldo Lotos Moreira, José Reinaldo Lotos, Ari Martins da Silva, Tiago Silveira, Alcebiades Alves da Silva, Paulo César Siqueira de Pádua, pelas almas do purgatório. Quando virá, Senhor, o dia, quando virá o Salvador, pondo-se termo à profecia, a que nos promete o Redentor. Orvalhai lá do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós Sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com vossa boca confessardes Jesus como Senhor e em vosso coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvos. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem da pregação, e a pregação que se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente o que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo. Como ouvimos no Evangelho, Santo André é irmão de São Pedro. Na verdade, Santo André já era discípulo de São João Batista. E quando o precursor apontou Jesus, então Santo André deixa de segui-lo e vai atrás daquele que é o Salvador. E depois daquele primeiro encontro, ele vai até Simão, até Pedro, para lhe dar uma grande notícia. Nós encontramos o Messias, o Cristo esperado, o Salvador do mundo. E o que faz Santo André? Leva Simão até Jesus. E depois desse primeiro encontro, nós encontramos este aqui narrado no Evangelho. Jesus passa quando os 2 irmãos estavam pescando e os chamou para que fizesse deles não mais, para que não continuassem como pescadores de peixes, mas para que fossem pescadores de homens. E eles tiveram coragem, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Santo André tem essa coragem de responder ao chamado do Senhor e vai viver a sua entrega, o seguimento de Cristo a cada dia. Com os outros apóstolos, presenciou cada pregação do Senhor, presenciou os milagres, presenciou a forma como acolhia os pecadores, como curava os doentes. E assim Jesus foi ensinando Santo André o ofício que era seu, o ofício de pescar gente, de conseguir, de conquistar homens para Deus e conquistar para os homens a salvação. Assim, Santo André progride no seguimento de Jesus, um seguimento que vai durar a sua vida inteira, até o momento derradeiro em que ele entregou a vida por causa de Cristo. Diz a tradição que Santo André morreu crucificado. A cruz em forma
de X, a cruz que recebeu o nome depois de Cruz de Santo André. E dizem os antigos relatos que, ao ver a cruz, Santo André não se desesperou. Santo André não manifestou desejo de seguir, de fugir, mas ao ver a cruz, fez memória do Cristo, lembrou-se que a cruz foi santificada pelo corpo e pelo sangue de Jesus, e por isso, ao ver a cruz, dizem os relatos, ele a chamou de boa cruz, de santa cruz, né? De boa cruz, de cruz bendita, porque daquela forma ele ia ao encontro do Senhor que seguiu durante o seu ministério público, o Senhor que continuou seguindo depois que Jesus ressuscitou dos mortos, agora seguindo Jesus na experiência da cruz, para segui-lo também na experiência da ressurreição da vida eterna. E assim, queridos irmãos e irmãs, com Santo André, nós aprendemos a seguir Jesus. Durante toda a nossa vida, a cada instante, nós aprendemos que é preciso conduzir as pessoas até Jesus, como ele o fez. Imagina, Santo André, por causa de Santo André, nós ganhamos São Pedro. E quantas pessoas nós podemos ganhar apresentando-as a Jesus, para que Jesus as convide pessoalmente ao seguimento, como fez com São Pedro. Assim, nós aprendemos com Santo André que a cruz é uma forma especialíssima de encontro com Cristo, de identificação com Cristo. E assim, nós colocamos a nossa vida na perspectiva do encontro com o Senhor, como celebramos neste tempo do Advento. Vamos pedir essa graça, a graça de que o Senhor realize em nós tudo isso, pela intercessão da Virgem Maria, a quem sempre veneramos como Rainha dos Apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para num gesto de amor retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, estas oferendas,
que vos apresentamos na festa de Santo André, a fim de que, quando sendo aceitas por vós, nos comuniquem a vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que alguém está batendo, abre tua porta, que alguém está nascendo. É Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Tira este manto que veste o velho homem. Tira da vida ideias que te consomem. Abre a porta para Jesus. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Quando acolheres e
idosos e crianças, para cobri-los de paz e de esperança. É Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer. Santificai-me, Corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossa chaga, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Fortifique-nos, ó Deus, a comunhão no vosso sacramento, para que, abraçando a cruz de Cristo, a exemplo do apóstolo Santo André, possamos viver com ele na glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com Santo André, aprendemos o encontro com Cristo, que desperta o seguimento, que dura a vida toda. Aprendemos também que é preciso conduzir as pessoas a Jesus. E, por fim, aprendemos o amor à cruz, o encontro com Cristo na experiência da cruz. Vamos receber essa bênção e que o Senhor nosso Deus nos dê todas as graças necessárias para a nossa vida, para a nossa conversão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador.